Você sabia que a saúde intestinal pode influenciar os sintomas da fibromialgia? A gente entende mais sobre o eixo intestino-cérebro e aí a gente pode conhecer algumas abordagens terapêuticas para melhorar a dor crônica. Olha isso. A gente, para saber e tirar todas as nossas dúvidas, a gente recebe a médica integrativa, a doutora Isabel Esperança, que vai tirar as nossas dúvidas. Doutora, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Tudo bem, doutora? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigada novamente. Sempre Obrigada. uma satisfação. Doutora, acho que cada vez mais a gente está pensando bastante, né, no eixo intestino, cérebro e dores. Mas antes da gente falar um pouquinho dessa ligação, queria que você explicasse para as pessoas o que é a fibromialgia. Então, olha, a fibromialgia, ela é um conjunto de sintomas, na verdade, não é só a dor crônica, né? Porque ela também é chamada de fadiga crônica. A fibromialgia não é só dor, mas a dor e o cansaço. Por muito tempo, dito que não se sabia muito bem de onde vinha essa causa, não se sabia muito de onde vinha essa dor. Mas para a gente perceber no corpo um toque, um beliscão, existe no nosso corpo um sistema nervoso, né? Não é só o que está na cabeça, mas no corpo todo nós temos células que percebem isso. Na fibromialgia, todas essas terminações, todos esses neurônios estão hiperexcitados. Então, aquilo que pode ser um simples toque de mão, para o fibromiálgico, parece um soco, um tapa, um apertão. Então, o que seria a fibromialgia, grosseiramente explicando, seria uma hiperexcitabilidade. Os neurônios dessa pessoa que percebem, eles estão hiperexcitados, aumentando essa resposta de dor para estímulos que nem dolorosos são. Às vezes, sabe, tem pessoas com fibromialgia que sentem dor apenas por tomar um banho e passar o sabonete no corpo. Ela pode ter esse estímulo como um despertador de dor. E isso pode chegar, doutora, com mais tempo? A gente vê que tem uma idade, né? Geralmente são mais entre mulheres e tem uma idade, sei lá, dos 30 anos pra frente. Acontece do nada, tipo, virou a chavinha, no dia seguinte eu já tô sentindo um pouco mais sensível. Como que isso acontece, doutora? Na verdade, não. Aí mora, sim, um segredo que é muito particular. O diagnóstico, Léo, ele demora muito para ser feito. É isso que, na verdade, acontece. A fibromialgia, ela já acontece na infância. Então, é sempre aquela criança que é um pouco mais chorosa, uma criança que reclama um pouco mais. Mas o adulto, ele tem essa condição particular de não dar muito crédito. Ah, para com isso. Não, para, você não está sentindo dor nada, você estava brincando até algumas horas. Então, isso não vai sendo percebido ao longo da vida desse indivíduo. O diagnóstico, quase sempre, ele chega na vida adulta. E que eu diria que, por vezes, demora muito, porque o diagnóstico da fibromialgia, ele é muito desafiador. Não existe um exame específico para dizer, você tem. Então, é o que a gente chama de diagnóstico de exclusão. Eu vou pesquisando várias possibilidades daquilo. Na ausência desses diagnósticos, eu fecho como fibromialgia. Então, não tem um exame específico, entende? Então, quase sempre esses pacientes, eles peregrinam muito por médicos e médicos em busca do diagnóstico. Acaba se colocando tudo na mesma cesta, né, doutora? Tudo na mesma coisa. Isso que é importante, a medicina integrativa e individualizada também, né? Sim. E desde criança é importante também isso, doutora? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Porque, olha, as doenças, elas não acontecem da noite para o dia. Não existe essa coisa do que o fulano adoeceu do nada. O fulano, sim, teve uma vida onde tudo que foi sendo unido lá na frente combinou com um diagnóstico. Então, olhar para essa criança com um olhar individualizado e sistêmico, olhar ela no todo, é tão importante quanto o adulto. Sem dúvida alguma. E a qualidade de vida que ela vai ter é muito maior. E eu diria que é até um período onde realmente esse olhar preventivo é fantástico, né? Porque você está no momento da vida daquela pessoa que você realmente pode prevenir muitas coisas lá na frente. Com certeza. Ainda não é a nossa realidade, né? Mas a gente está avançando muito. Existem muitos profissionais hoje dentro da pediatria que já têm esse olhar. Que interessante. Doutora, quando a gente fala um pouquinho da fibromialgia, vamos falar do intestino para a gente alinhar as duas. Sim. Quando a gente fala que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, como que isso atua no nosso corpo, que interfere no nosso humor, que dão as dores em relação às inflamações, como que isso acontece?
Aí a fibromialgia é essa hiperexcitabilidade, né? Essa hiperexcitabilidade, esses neurônios, eles só respondem se eu tiver uma resposta inflamatória alta. E o aumento dessa resposta inflamatória vai depender exclusivamente desse intestino. Essa coisa do eixo intestino-cérebro é o quê? Isso é orquestrado por um nervo chamado de nervo vago, onde um retroalimenta o outro. O intestino ruim manda sinais de hiperexcitabilidade por esses neurônios, através desse nervo vago. Então, quanto mais inflamado estiver o meu intestino, mais os meus receptores vão responder, e quanto mais receptor eu estiver respondendo, mais dor eu tenho. É impressionante isso, né, doutora? A doutora, quando começou a frequentar aqui o programa, eu abri bastante os olhos em relação a esse assunto. Que bom. Porque assim, às vezes a gente tá com uma dor no estômago, tá com uma ânsia de alguma coisa, a gente começa a bocejar, a nossa cabeça começa a doer. Sim. Aí você fala assim, mas da onde tá vindo essa dor de cabeça? Aí você fala assim, cara, é estômago. Você sabe que é estômago. Então a ligação é incrível, assim, você começa a parar pra pensar nisso, né? Léo, é uma coisa única, né? O que acabou acontecendo na medicina é que ela foi dividida para estudar. Só que isso trouxe para as pessoas um olhar de que a minha cabeça funciona separado do meu intestino, que funciona separado do meu coração. Sim. Existem as especialidades, mas o corpo, ele está num todo, ele está trabalhando junto. Então não tem como eu falar, esse sintoma é exclusivamente daqui. Você pode estar percebendo ele naquele momento numa dor de cabeça, mas a dor de cabeça ela não está sozinha. Ela está de mãos dadas com outras coisas. E eu diria, não puxando a brasa para minha sardinha, isso sempre começa no tubo digestivo. E a medicina sabe disso, olha, milenarmente. Faz todo sentido. Todas as medicinas ancestrais sabem da importância que tem o sistema digestivo para qualquer coisa que eu fale a respeito do corpo humano. Então, se a gente pensar que se um corpo está com a microbiota ruim, tem uma disbiose, por exemplo, e essa mesma pessoa tem fibromialgia, ela vai sentir muito mais dores enquanto o intestino dela estiver inflamado. Sim. E pode ter problemas intestinais, disbiose, intestino irritável. Eu diria que quase sempre essa fibromialgia acabou acontecendo também porque esse intestino é ruim. Entende? O intestino ruim é só mais um gatilho, talvez o mais importante, para que essa pessoa tenha esse diagnóstico lá na frente. Óbvio que a coisa não nada no corpo é por algo isolado. Esse paciente ele precisa ter uma vida sedentária, ele precisa ter questões emocionais envolvidas, sem dúvida alguma. E quando eu falo isso, existem muitas pessoas que ainda torcem o nariz, mas não sou eu quem falo, é uma medicina ancestral quem diz. Os pacientes fibromiálgicos não é só um estresse, porque o estresse fica muito raso, né? Todo mundo tem um nível de estresse na vida, né? Mas a fibromialgia são pessoas que geralmente elas estão dentro de uma dinâmica de vida onde elas não se sentem valorizadas nas suas relações. Então isso é importante, existe uma questão emocional nessas pessoas. E aí o que todo mundo interroga é o quê? Até onde isso iria na criança? Consegue perceber que não é uma coisa só? Porque na criança isso pode até ser percebido de uma certa forma, tá? Mas para dizer que não é algo isolado. Existem coisas que vão dando mão, um intestino que não é bom, um sono que é desregular, uma casa que sistemicamente não está muito alinhada. Essas pessoas começam a fazer leituras da vida de maneira equivocada e lá na frente recebe o diagnóstico. E aí você começa a ser isolado de forma social, né? É. A gente não chama essa pessoa porque essa pessoa não come nada, ela é muito porque essa pessoa é dolorida. irritada, porque é dolorida, dolorida, porque essa criança está sempre com dor. Isso atinge totalmente o seu social, né? Aí você fica isolada da sociedade ali. A fibromialgia é uma questão de saúde que tem uma perda laboral muito grande, né? Porque pensa bem, você ter dor de cabeça, uma dor que é mais corriqueira, né? Você ter dor de cabeça por 15 minutos é insuportável para qualquer um. Imagina uma dor, a fibromialgia, que é uma dor no corpo inteiro, não existe um ponto, ainda que existem pontos que são gatilhados, que são gatilhos que doam mais, mas a dor é no corpo inteiro, durante todo o dia e durante anos. A qualidade de vida dessa pessoa é muito diminuída. A procura de um diagnóstico. Né? A qualidade de vida é muito difícil, os relacionamentos são muito difíceis. Enfim,
eu diria que é algo que precisa de uma urgência, uma pena que não se tem na maioria das vezes, né? Com certeza. Pra gente falar um pouquinho de tratamento, tudo na vida tem uma solução, né, doutora? Sim, sem dúvida alguma, graças a Deus. A gente vai assistir um depoimento, vamos lá. Meu nome é Adélia Quintana, tenho 52 anos, sou cabeleireira. Descobri a fibromialgia há 6 anos. E desde então eu passei por vários reumatologistas, neurologistas, e eu sempre com dor, sempre com crise e muita medicação. Eu cheguei a tomar 14 medicamentos num dia. Até que um dia a doutora Isabel Esperança sentou na minha cadeira e eu estava passando mal com crise. Então ela veio até mim e perguntou: Adélia, de 1 a 10, quantos % você está disposta a se doar para um tratamento? Então logo eu disse 11%. Então nós começamos o tratamento. Ela me pediu alguns exames, que alguns eu nem sabia que existiam. Aí me fez suplementação, desparasitação, e eu tive que fazer academia, porque eu estava inchada. Aí eu acabei emagrecendo e hoje, graças a Deus, eu tenho uma qualidade de vida melhor e eu agradeço a doutora Isabel Esperança. Que isso, linda! Né, doutora? Muito legal, muito legal, muito legal. E como é um todo, né, doutora? Às vezes as pessoas falam assim, mas fulano fica focando só no exercício. O exercício faz bem pro cérebro, faz bem pro corpo, faz bem para um todo, né? Mas você Não, a gente tem que fazer um pouquinho de cada coisa, que foi um pouco que ela disse ali. E disse que você pediu alguns exames. Existem exames específicos que conseguem dizer como que o nosso corpo está para que a gente comece a fazer esse tratamento? Sim, e são vários. Você vê que ela fala num vídeo assim, eu fiz exames que eu nem sabia que existiam. Na verdade, a gente tem que pensar como a medicina funcional, ela vai usar a função desse corpo. Eu preciso saber como estão os hormônios dessa mulher, que eles vão ser impactados ao longo do diagnóstico. Porque quanto mais eu tenho um diagnóstico, quanto mais eu vou tomando remédios, ela mesmo que chegou a tomar 14 tipos de medicamentos, isso ao longo do tempo vão fazendo outras coisas acontecendo no corpo. Hormônio baixa, vitamina baixa. E ali você se coloca numa posição que você não sabe nem até onde é a dor. A dor é de quem? É da fibromialgia ou do tratamento que você fez até ali? Então é preciso dosar hormônios, minerais, vitaminas, desparasitar esse corpo, melhorar a qualidade desse intestino. Essa mulher ou esse homem, porque ainda que seja muito frequente em mulheres, pode acontecer no homem também. Eles precisam fazer atividade física e não é só para ter um ambiente diferente ou relaxar a cabeça, não. É para secretar neurotransmissor, é para bloquear esses receptores. Inicialmente eu sempre falo que a atividade física na fibromialgia ela precisa ser de menor impacto possível. Você imagina você com dor fazer musculação? Não, não é por aí que a gente começa. Então a gente começa com hidroterapia, com hidroginástica, aonde vão sendo secretadas endorfinas, que é o nome dessa substância. Esses receptores eles vão sendo bloqueados de maneira progressiva. Essa paciente vai ganhando força dentro da atividade, isso vai melhorando com outras coisas. E cada pessoa, assim como o Léo disse, ela vai ter uma proposta individualizada, porque depende de quem é ela, como ela vive, o que ela dá conta de fazer, o que ela fez até ali. Porque às vezes tem pessoas que conseguem um diagnóstico cedo, com 2, 3 anos de doença. Agora, tem pessoas que têm 10, 15 anos de doença, por vezes falaram, mas não se sabe se é ou não. Os tratamentos alopáticos, eles são muito desafiadores, porque como a alopatia ele tem um olhar de calar um sintoma, quase sempre essas propostas elas vão perdurar a doença. Porque eles são baseados no quê? Anti-inflamatórios que pioram a qualidade do intestino e que vai piorar os sintomas a longo prazo. Eles são baseados em opioides, que são remédios que diminuem a resposta de dor. Ele não diminui só a resposta de dor, mas ele vai diminuir a resposta a tudo. Então essas pessoas ficam mais letárgicas, elas ficam com dificuldade de pensamento, de foco, elas ficam mais lentas. Isso piora a qualidade de vida porque elas já são, quase sempre assim, elas são fadigadas. Então é um olhar que precisa ser individual, entende? Porque depende o que ela fez, o quanto ela fez e o que ela sente. Doutora, você falou para ela assim, né? De 0 a 10, quanto Ótimo. você está disposta
agarrar este projeto. Eu E o quanto é faço. importante também a parte psicológica para isso, doutora, porque a gente está saindo de uma vida sedentária, uma vida que a gente come mal, enfim. E aí, do nada, a gente precisa dar esse estalo. Quanto é importante também esse acompanhamento psicológico, porque, olha pra você, doutora, não é fácil não, viu? Não é, fácil, não é. difícil. E olha, existe uma frase até milenar que fala, pergunte para o seu paciente se ele está disposto a abandonar aquilo que o adoece. E é verdade. Eu faço essa pergunta, não foi só para ela, mas eu costumo fazer para todos. O quanto você está disposto a fazer em troca da sua saúde. Porque tem pessoas que... todo mundo vai falar assim, olha, mas todo mundo quer melhorar. Sim, sem dúvida alguma. E eu, do fundo do meu coração, acredito. Sim. Ninguém quer ficar, ainda que inconscientemente, mas ninguém quer ficar doente. Mas o que você está disposto a fazer? Porque tem pessoas que falam assim, eu queria muito melhorar, mas pelo amor de Deus, não tira minha cerveja não. Opa! Eu queria muito melhorar, mas atividade física você nem adianta você tentar, porque eu não vou. Então, essas coisas, as pessoas precisam entender o que elas querem fazer, o que elas acham que elas conseguem, quanto disposta para melhorar elas estão. E a Adélia foi uma das pessoas que estava, olha, de 0, eu sempre falo, me deu uma nota de 0 a 10, ela 11. Eu falei assim, então não tem. Quando você planta boas sementes, não tem como você colher um resultado diferente, né? E graças a Deus deu muito certo. Doutora, para que esse tratamento funcione, né? Embora a gente saiba que é individual, mas tem coisas que é meio que para todo mundo. Todo mundo. Alimentos. Dieta não anti-inflamatório. Dieta anti-inflamatória. O glúten, ele é realmente um campeão de aumento dessa resposta inflamatória, porque ele aumenta a permeabilidade, ele aumenta buracos nesse intestino. Esse intestino mais vazado vai aumentar a inflamação nesse sangue. Quanto mais inflamado estiver esse sangue, mais hiperexcitado vão estar esses receptores e essa pessoa vai sentir mais dor. Então, isso vai atender a todas as pessoas. Tem pessoas que falam assim, mas olha, eu retirei o glúten e não percebi. Sim, e eu não estou falando que só retirar o glúten vai resolver o problema de todo mundo. Retirar o glúten vai favorecer a todos. Mas existem outras coisas que precisam ser feitas. Então, o desparasitar, melhorar a qualidade desse intestino, suplementar, aumentar a quantidade de cepas de probióticos nesse intestino que diminui a resposta inflamatória. Existem tratamentos como a ozonioterapia que costumam resolver assim muito, tem uma resposta muito boa com esses pacientes. A atividade física vai beneficiar a todos também, sem dúvida alguma. Maravilha, isso. Então, você de casa fique de olho, né? Porque o intestino vai avisar, né? Vai dizer, pode ter constipação, pode ter diarreia. Essa pessoa quase sempre, né? Eu só não posso dizer sempre porque a medicina não é uma matemática de 1 mais 1, mas quase sempre essa fibromialgica, ela sabe que o intestino dela é ruim. E que quase sempre o que ela faz de proposta para melhorar esse intestino o que ela faz de proposta para melhorar essa dor piora o intestino. Então fica meio que cachorro correndo atrás do rabo. Isso não tem fim nunca, né? Meu Deus, e viver com dor ninguém merece. Doutora, antes da gente passar os contatos, a gente queria muito agradecê-la por toda a parceria, por ficar com a gente no Santa Receita. A gente está participando de um novo ciclo do Santa Receita. A partir de semana que vem, nós teremos uma programação diferente na TV. Mas acho que o Santa Receita só é o que ele é, né? Em relação a informações, a prestação de serviço, a tirar dúvidas, a ter esses plantões médicos que são excelentes, graças aos competentes profissionais. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu agradeço. Eu agradeço. Doutora, só enriqueceu o Santa Receita. Muito obrigado, eu doutora. agradeço, verdade, de verdade. Vocês foram um presente na minha vida. E a senhora também. Nossa, viu? Melhorando a vida de muita gente. Você de casa aproveita para seguir a doutora, @doutora Isabel Esperança, tá aparecendo para você aí na telinha, o Instagram da doutora. Manda a pergunta que ela responde na caixinha, né, doutora? Sim. Faz live, faz tudo e vai ajudar muito você de casa. Obrigada. Obrigada. Linda. Obrigada, doutora. Obrigada. Obrigada, tá?